Boa noite a todos, meu nome é Letícia, estamos no canal Núcleo Espiritual Jardim de Oxua, do Núcleo Espiritual Jardim de Oxua, que fica em Florianópolis, Santa Catarina. A nossa palestra de hoje é sobre cura. Curar significa aceitar. Aceitar que eu estou doente, aceitar que essa doença foi causada de alguma forma por mim, e aceitar que é possível tratá-la curando-a. Toda doença, seja de ordem física, mental, emocional, espiritual, de passado ou de presente, desta ou de outra encarnação, ela vem com o propósito de causar uma transformação no indivíduo doente. Ela permite que esse indivíduo pare e reflita a sua vida, as suas atitudes, as suas escolhas, buscando um novo caminho, um melhor caminho. Curar não é simplesmente parar de doer ou se recuperar de algum mal físico, mas é compreender que toda doença, ela tem uma origem num espírito fragilizado, num espírito endurecido. Portanto, ela é muito mais profunda, e quando ela atinge o físico, ela já está drenando características, tendências, problemas, situações de passado ou de presente que estão de alguma forma no espírito. Obviamente, quando ela chega no físico, no mental, no emocional, que ela nos traz desconforto, nos é lícito e nos é devido buscar um médico, um terapeuta, alguém especializado que estudou para nos auxiliar com medicamentos, com exames, com consultas, com tratamentos, com acompanhamentos. Porém, para além desta cura física, mental e emocional, alopática ou homeopática, que a gente busque, é preciso curar o espírito, que é a origem, que é a causa dessa doença, e que talvez até em sendo congênita já traz dentro de uma visão espiritualista uma origem genética de uma escolha que foi feita em função de desregramentos, de vícios de vidas passadas, onde eu escolho, ou a espiritualidade que vai me assessorar nesta encarnação escolhe que eu passe por determinadas situações, inclusive de doenças talvez até de ordem genética, para que eu possa depurar o meu espírito, para que eu possa rever a minha postura, para que eu possa me livrar de determinadas tendências que não são positivas para mim, que me colocam em erro, que me colocam em atitude de erro com os outros, de erro com o meio, de erro com as situações, fazendo com que eu busque alternativas melhores, caminhos melhores. Então, a cura, ela é aceitar que você está passando por um processo de transformação, que você passa por ciclos na vida, e que nesses ciclos você aprende, você se transforma, você se modifica, e que quando você cumpre isso com aceitação, claro, buscando o tratamento, independente de qual seja, você encontra esse final de ciclo, esse final de transformação, o que você estava buscando modificar nesse processo de transformação. A cura física, ela vem em função de doenças físicas. E a doença física, ela é muitas vezes uma somatização, se não todas, uma somatização de doenças que eu criei
a partir da forma como eu penso, a partir da forma como eu sinto e a partir das escolhas espirituais que eu faço de passado ou de presente. Então ela é uma somatização dos meus vícios, das minhas teimosias. A Cristina Cairo, no seu livro A Linguagem do Corpo, ela cita a origem dessas doenças que a gente vai somatizando ao longo das nossas más tendências, das nossas más escolhas, que começam sempre no nível de pensamento. Então, se eu penso de forma errada, eu vou produzir sentimentos errados em relação ao que eu penso. E vou manifestar emoções erradas em função desses sentimentos oriundos desses pensamentos errados. E vou muitas vezes tomar atitudes comigo, com os outros, com as situações ao meu redor, também de uma forma errada. E aí eu vou adoecendo. E a doença, ela é uma forma de eu perceber que as coisas não estão bem, que eu preciso de uma transformação, que eu preciso de uma mudança, que eu preciso me modificar para que o meu entorno se modifique. Então não é o outro que se modifica para que eu me modifique. Eu me modifico e nesse processo tudo à minha volta se modifica. Então eu me curo e, consequentemente, tudo se cura ao meu redor. E curar não é acontecer exatamente o que eu quero. Muitas vezes a cura para alguma doença é o desencarne. Mas nesse processo, eu me libertar de culpas, de arrependimentos, de mágoas, de ressentimentos, de ódio, de raiva, de inveja, de sentimentos inferiores que não me permitem enxergar as situações e as pessoas, inclusive eu mesmo, como eu sou. E aí eu começar a manifestar, a partir de pensamentos errados, sentimentos e emoções difíceis de serem trabalhadas e que vão representar atitudes erradas, inclusive em relação ao meu corpo, e repercutir de forma negativa na minha saúde. Então, as doenças que eu manifesto fisicamente, elas estão diretamente relacionadas à forma como eu vivo, à forma como eu encaro a vida. A forma como eu lido com os meus problemas, com as dificuldades que eu tenho. Por exemplo, a Cristina Cairo fala no seu livro que pessoas que têm diabetes perderam o doce da vida, perderam a alegria de viver, já não conseguem mais ver as situações na vida de uma forma positiva. Mesmo quando eu estou com um problema, mesmo passando por uma dificuldade, tem algo de positivo nisso. É a vida, é o universo, são as divindades, não me punindo, mas me direcionando para uma modificação de quem eu sou, da forma como eu ajo, da forma como eu penso, para eu me melhorar, para eu avançar, para eu evoluir, porque nós viemos aqui para evoluir. E muitas vezes a gente não tem a autocrítica ou a força suficiente para se modificar. E precisa que um gatilho desencadeie essa doença para que eu vá buscar o atendimento físico, mental e espiritual, sim, mas que vai desencadear em mim uma reflexão e uma busca de mudanças de atitudes também morais, afetivas, mentais, espirituais. Normalmente é na dor, normalmente é na doença, normalmente é na dificuldade que a gente busca um apoio espiritual, que a gente busca uma conversa com o outro de esclarecimento, que a gente faz uma reflexão e uma meditação dos nossos erros e busca acertar e modificar a trajetória. E que a gente inclusive reflete a importância de prevenir e tratar com atividade física, com horas de sono adequadas, com uma alimentação balanceada, a manutenção da minha saúde, a manutenção
do meu sistema imunológico saudável. E aí eu compreendendo que o todo funciona em parceria, em harmonia, eu não posso estar mal espiritualmente e acreditar que o meu físico, a minha mente, o meu emocional não vai responder de forma negativa em algum momento. Quando a doença atinge o corpo físico, já está drenando o que foi criado no espiritual, no emocional, no mental. Então eu já estou em processo de cura. A manifestação da doença e dos sintomas que ela traz já é uma posição de cura em relação a tudo aquilo que eu estou enfrentando e que eu estou tendo que lidar e me modificar. Quando eu faço uma cura mental, eu faço em cima do livramento de pensamentos negativos que eu tenho. Se eu penso de forma negativa e há uma lei de atração do universo, eu atraio aquilo que eu penso, porque eu co-crio as situações que eu vivencio. Se eu agir de forma negativa, é porque antes eu pensei de forma negativa, de forma inadequada, de forma errada. Quando eu penso negativamente, que eu não posso, que eu não sei, que eu não consigo, que as coisas não dão certo, que tudo para mim é uma dificuldade, que as coisas não fluem, eu atraio isso para mim. E aí eu corroboro que isso não funciona, mas eu já co-criei essa situação, essa realidade, essa tendência. E de alguma forma eu direcionei negativamente as minhas emoções, os meus sentimentos e as minhas atitudes em busca de concretizar essa cocriação que começa no pensamento. Então a origem é o pensamento, porque é o que forma o espírito, porque é o que sobra quando a gente desencarna. Então é ali a origem, é ali que começa. Então eu me curar significa eu me livrar de pensamentos negativos. E não é algo fácil, é um processo onde eu vou aprendendo a lidar com as situações que acontecem, os desafios, os problemas, e agindo de forma positiva já no pensamento de que sim, há uma solução, de que sim, eu vou encontrar a melhor solução, a solução correta, de que sim, por mais difícil que seja um obstáculo, ele é possível de ser enfrentado. Eu vou criando soluções e mecanismos de modificação dessa realidade para co-criar uma realidade melhor. E vou buscar os auxílios necessários, as pessoas que possam me auxiliar. E vou modificando. E vou modificando a minha realidade. Então, eu trabalho a minha cura mental quando eu detecto as vezes que eu penso negativamente e corto esses pensamentos negativos. E trabalho a meditação todo dia, não de simplesmente deixar a mente vazia. Às vezes é necessário, às vezes nós temos excessos de compromissos, às vezes nós temos excessos de preocupações com situações do cotidiano. Às vezes a gente é responsável por muitas coisas e precisa dar conta, mas até nesse processo nós temos que pensar, será que nós não estamos assimilando mais do que nós somos capazes de lidar? Todos temos limites, inclusive de ação. O próprio dia tem um limite e nós precisamos de descanso, precisamos de momentos de lazer. Precisamos de momentos de autocuidado, não só de cuidado com o outro, com o trabalho, com o estudo, com as coisas que nós enfrentamos. Toda vez que eu tenho pensamentos negativos, eu gero uma escassez. Se eu gero uma escassez, de alguma forma algo em mim ou na situação que eu vivo está doente. E automaticamente a vida vai me trazendo desafios para que eu faça a cura, para que essa escassez desapareça. Mas aí eu preciso focar na solução, na busca da alternativa que vai me fazer solucionar, melhorar
resolver aquilo que está gerando a escassez, que está gerando a negatividade. Então é muito importante que a gente medite quando determinadas situações ruins acontecem conosco, principalmente quando elas são repetitivas. Quais são os pensamentos que nós estamos produzindo, que são negativos e que geram essas situações, que direcionam para essas situações, trazendo para nós a escassez, a negatividade, a cocriação de uma realidade ruim. Quando eu preciso de uma cura emocional, das minhas emoções, dos meus sentimentos, lembrando que antes eu gerei um pensamento que me trouxe essa sensação e essa emoção, e muitas vezes a mente mente pra gente, ou seja, nós pensamos coisas que não vão acontecer, que talvez nunca tenham acontecido, pensamos que determinadas pessoas tomaram determinadas atitudes que, na verdade, talvez elas nem tenham tomado, ou seja, a gente vai criando na mente pensamentos errados que repercutem em emoções e sentimentos controversos, difíceis de lidar, de angústia, de ansiedade, de medo, de raiva, de ódio, de mágoa, e que a gente não consegue lidar, vai se acumulando e vai gerando doenças, desequilíbrios, desarmonia. Então nós precisamos nos desapegar não só dos pensamentos negativos, mas das emoções e dos sentimentos que esses pensamentos vão desencadeando em nós. Se eu estou com raiva, eu tenho que detectar o que está me deixando com raiva, ou quem está me deixando com raiva, e por quê. E resolver isso em mim, não no outro. Eu não tenho como mudar o outro. Eu tenho livre-arbítrio sobre a minha vida. Eu não tenho e nem devo ter livre-arbítrio sobre a vida do outro, porque eu estou invadindo o espaço alheio. Eu não sou responsável pela ação do outro, eu não sou responsável pelo pensamento do outro. Eu não sou responsável pela emoção do outro. Eu posso sim, se eu lesei alguém, se eu causei dificuldade para alguém, se eu magoei alguém, pedir desculpas, pedir perdão, ser humilde em reconhecer, buscar modificar essa realidade, me melhorar e mudar as situações ao meu redor. Mas eu não posso fazer a pessoa pensar diferente, porque isso depende dela. E aliás, eu não posso nem decidir o que a pessoa pensa ou sente, porque isso é dela, é liberdade dela. E se eu sou livre para pensar o que eu quero e sentir o que eu quero, apesar das consequências que isso venha me trazer, o outro também é livre. E se eu tenho determinados defeitos e vou passar por determinadas dificuldades que me permitem crescer e evoluir, e tenho essa liberdade de poder aprender, o outro também tem. Porque ele é tão imperfeito quanto eu. Ele tem tanta necessidade de melhorias e reformas quanto eu. E está tudo certo, é o processo. O erro faz parte desse processo de crescimento. A dificuldade faz parte do processo de crescimento. Agora, eu não posso focar e tornar isso muito importante. O problema não é mais importante do que a solução dele. A pergunta ela é importante, mas a resposta é a solução. Para que eu possa lidar depois com outros problemas. E eu cair na ilusão, na ingenuidade de que eu não vou ter problemas, eu não vou ter dificuldades, é esperar estagnação. Porque é no problema, na dificuldade que eu vou me melhorando, que eu vou avançando, que eu vou progredindo, que eu vou buscando, que eu vou encontrando soluções, que eu vou amadurecendo e evoluindo. É se desapegar também emocionalmente do passado. O passado fica no passado, já aconteceu, eu não posso modificar. Eu posso de alguma forma tentar consertar? Posso. Mas eu não posso ficar ligado a um passado que não deu certo.
porque a gente vive no presente. E o nosso futuro, ele é construído a partir de atitudes que eu tomo no presente. Então, o passado, ele tem que me servir como aprendizagem entre o certo e o errado para que eu mude as minhas atitudes e cocrie uma nova realidade no presente que vai atrair a prosperidade, a abundância, a harmonia, o equilíbrio, a cura, a saúde que eu quero no futuro. Mas eu não posso prever o futuro, porque eu construo o futuro no presente, vivendo, fazendo escolhas, tomando atitudes. E abandonando pensamentos negativos, sentimentos negativos, emoções negativas, mas não simplesmente como se fosse só jogar fora. É preciso internalizar por que eu estou sentindo isso, por que eu estou pensando dessa forma, por que eu estou agindo dessa maneira, e se modificar. E se já é difícil eu me modificar e aceitar que eu estou errando, imagine o outro. Mas eu tenho que lidar com isso. E esperar que o outro faça as suas mudanças. Às vezes o outro acha que não está errado. E eu posso até entender que está. Mas se ele não entender, ele não vai modificar. Porque não sou eu que modifico o outro, é o outro que se modifica. E já é tão difícil para a gente se modificar, que dirá modificar o outro. E eu me desapegar também das minhas crenças limitantes, dos autolimites, aquilo que eu imponho como limite para mim. Quando eu digo eu não posso, eu não sei, eu não consigo, eu não alcanço, eu não mereço, eu estou cocriando uma realidade de negação, de escassez, de impossibilidade. E aí lá na frente as coisas dão certo e eu ainda digo, ó, bem que eu falei. Sim, você falou, você cocriou, você pensou, você expressou uma emoção, você teve um sentimento e você acabou criando aquela realidade negativa. Então pensa positivo, eu ainda não posso, mas eu vou buscar o recurso. Eu ainda não consigo, mas eu vou buscar o melhoramento. Eu ainda não tenho a solução, mas eu vou atrás de quem ou do que possa ser a solução. E aí, resolvendo isso em mim, resolvendo isso no meu entorno, eu cocrio uma realidade positiva, onde eu não me limito, onde eu não acho que eu sou insuficiente, mas onde eu sei que eu mereço. Mereço me amar, mereço me respeitar, mereço me aceitar, me modificar, mereço conquistar tudo aquilo que eu me empenhe para conquistar, de uma forma positiva, sem pisar nos outros, sem causar obstáculos na minha vida e na dos outros. E aí eu vou criando uma realidade positiva ao meu redor. E vou lidando com as situações e as pessoas que inclusive criam uma realidade negativa ao meu redor. E vou modificando essa realidade, sem a ilusão de que não vou mais ter problemas. Todo mundo tem problemas. Todo mundo passa por situações difíceis. Porque a gente aprende pelo amor. Às vezes ouvindo, vendo uma situação que o outro passa, refletindo sobre aquilo, internalizando aquilo. E aí eu não preciso passar porque eu já compreendi o que devo e o que não devo, mas às vezes pela dor. Porque eu estou vicioso e teimoso em cometer sempre os mesmos erros, os mesmos enganos, em função das minhas más tendências. Então, eu trabalhar as minhas más tendências de forma a me melhorar, a buscar uma reforma íntima e avançar nas minhas boas tendências, nas minhas boas qualidades para aprimorá-las, para aprofundá-las, vai trazer sempre um fortalecimento, uma melhoria, uma evolução, uma aprendizagem.
E aí, então, a cocriação de uma realidade melhor. E a cura, ela é também espiritual. Há algo que coordena o meu pensamento e que comanda o meu sentimento, que pode sim ter um autocontrole e que vai, portanto, comandar as minhas escolhas que repercutem nas atitudes que eu tomo. E isso é o meu espírito, que alguns podem chamar de alma, outros podem chamar de energia vital, cada um vai chamar do que quiser. Mas que é a entidade inteligente da qual eu sou formada e que me inspira. E eu me curo espiritualmente quando eu quito meus débitos. Se eu acredito em outras vidas e que eu errei em outras vidas e me senti culpado e vim para reparar esses erros, eu preciso quitar débitos. Então, aquelas situações que de repente eu não consigo resolver ainda, eu posso entender como karmas. Situações que eu criei no passado, erradas, e que eu preciso me melhorar para encontrar a solução e resolver. E elas só vão se resolver quando eu me melhorar e resolver. Quando eu atingir a maturidade necessária, quando eu chegar na solução necessária, e aí eu resolver o que eu precisava resolver. Então, quando eu quito os meus débitos e aceito os meus karmas, aquilo que eu não consigo mudar é porque ele demanda uma transformação profunda espiritual, de vivências que eu preciso fazer, para a partir dessas vivências ter as experiências necessárias e internalizar essas experiências na forma de aprendizagem, amadurecimento e evolução. É também, a partir dessas situações, promover mudanças de atitudes. O outro não muda o que eu preciso mudar, eu não mudo o que o outro precisa mudar, eu mudo o que eu preciso mudar em mim e no meu entorno, que dependa de mim. O outro muda o que ele precisa modificar nele e o entorno dele, que dependa dele. E é cada um no seu tempo, porque cada um está num grau evolutivo, num grau de maturidade. Para determinadas situações, uns mais, outros menos, porque nós somos todos diferentes. E sim, podemos comungar atitudes que visem a cura de todos, uma cura familiar, por exemplo, de conflitos de interesses, conflitos de emoções, conflitos de relacionamento, conflitos de ordem jurídicas, de ordem financeira. Mas para isso eu preciso ter o entendimento de que o diálogo é necessário e de que eu só dialogo depois que eu internalizei a situação, refleti de modo a encontrar uma solução. E aí, no conjunto, comungar essa solução para resolver quando o problema é coletivo. Eu curo o meu espiritual quando eu faço bem, quando eu sou bom. Porque isso significa ter pensamentos positivos. Isso significa criar emoções e sentimentos positivos. E aí, agir de forma positiva, que não me cause mal, que não cause mal ao outro, que não cause mal ao meio ambiente, que não cause mal no ambiente onde eu convivo, onde eu busque a harmonia e o equilíbrio, o bem de todos. Porque eu não vivo sozinho. Então, da mesma forma que eu preciso de apoio, de auxílio, também o outro precisa. E talvez em algum momento eu mais do que o outro, talvez em outro momento o outro mais do que eu. Mas é parte do nosso processo. E para finalizarmos, curar o espiritual é acreditar na gente. Cada um tem que acreditar em si mesmo, no seu potencial, de que eu sou capaz, de que todas as ferramentas me são dadas e aquilo que eu não trouxe eu posso buscar aqui. Que os meus talentos, as minhas características positivas, e todos têm,
são suficientes na medida que eu vou evoluindo e passando pelas situações para resolver problemas, independente se eu vou buscar também auxílio alheio ou não, o tempo que vai passar. Eu sou capaz de modificar e criar uma realidade positiva, resolver problemas, encontrar soluções, me melhorar. Mas eu preciso acreditar que essas ferramentas estão em mim ou que eu sou capaz de buscar essas ferramentas e usar essas ferramentas em meu auxílio, em auxílio do outro. Mas aí precisa humildade para reconhecer onde erra e para buscar a reforma íntima, que é individual, que o outro não tem nada a ver com isso, e nem nós com a reforma alheia. Claro que nós muitas vezes, como pais, como mães, auxiliamos os filhos nesse processo. E os outros na nossa vida, muitas vezes, com as lições que eles nos dão, até de forma inconsciente, nos auxiliam nesse processo. Mas de nada adianta eu estar passando por situações que me trazem aprendizagem se eu não paro para refletir e me modificar. São situações que a gente chama de inócuas. Elas não estão trazendo resultado nenhum, porque eu não estou humildemente aberto para a modificação, para a melhoria. E a minha melhoria não faz bem para o outro, ela faz bem para mim. O outro é uma consequência, não é uma causa. Meu objetivo maior é vir evoluir. O meu bem maior sou eu. E a partir de mim, o outro. Porque ninguém dá o que não tem. Se eu não tenho por mim, eu não tenho como dar para o outro. E aí eu vivo uma ilusão. E quando eu me desiludo, eu acabo vibrando negativamente e atraindo e cocriando situações, vivências negativas. Desenvolver e fortalecer a autoestima, desenvolver e fortalecer a autoaceitação, desenvolver e fortalecer o autoamor. Essa é a origem da cura espiritual. Quando eu tenho um amor próprio, forte, verdadeiro, que eu me aceito como eu sou, que eu aceito as características positivas e negativas que eu tenho, e aí eu parto em busca de melhorias, de reformas, de transformações, e aceito que essa transformação, ela é importante para que eu me cure, eu me curo. Agora, se eu desenvolvo uma baixa autoestima, achando que qualquer outra pessoa está acima de mim, é melhor do que eu, de que eu não sou suficiente, de que eu não sou merecedor, eu não me curo. Volto a dizer, curar não é só a doença física. E curar mesmo a doença física não é, por exemplo, se manter encarnado. Eu posso, no processo, desencarnar. E às vezes a cura física é o desencarne. E está tudo certo, porque aqui é uma vivência de passagem. Nós sabemos, todos nós vamos nascer e desencarnar. E a gente precisa lidar com isso. Precisa entender, aceitar e internalizar isso. Faz parte do nosso processo de amadurecimento. E o desencarne do outro também. E é o processo. Então é preciso que a gente se responsabilize pela nossa cura no todo, o holos, refletindo cada aspecto da nossa vivência, cada característica que nós temos, cada pensamento, cada sentimento, cada emoção, cada atitude que nós temos. E aí buscar as transformações. E ao se transformar, evoluir. E ao evoluir, curar. Eu me curo, automaticamente eu sou capaz de auxiliar o outro a se curar, porém a cura é individual, e acabo cocriando situações de cura ao meu redor. Mas a minha parte eu tenho que fazer, essa é a principal, essa é a primeira parte. Lembrando dos princípios do Reiki, só por hoje não se zangue. Não adianta você ficar nervoso por uma situação
que você não conseguiu resolver a seu contento. Procure pensar o que essa situação quer trazer para você de aprendizagem. Não se preocupe. Não adianta você se ocupar previamente de algo que não aconteceu e talvez nem aconteça. E se está acontecendo, foque na solução do problema e não no problema. Seja grato por tudo que você tem, por quem você é, pelas pessoas que estão ao teu redor, pelo local, o planeta que você vive. Porque quando eu sou grato, eu acabo por zelar por tudo isso. Seja honesto no teu trabalho, no teu estudo, no teu relacionamento, com você mesmo, com as situações do teu cotidiano. Seja honesto em tudo que você faz. E seja bom, faça o bem. Comece por você. Teu primeiro e melhor bom dia é para você. Tua primeira atitude de amor é para você. A tua melhor roupa, a tua maquiagem, o teu melhor corte de cabelo é pro hoje, porque você vive no hoje. Não espere chegar à melhor oportunidade, porque quem faz a melhor oportunidade é você e hoje. Porque o futuro não existe. Ele é incerto. A gente cria no presente. Então se dê hoje as oportunidades que você precisa. E esse amor. E aí quando você tem por você, pelo teu entorno, você transborda. E a partir do momento que você transborda, você consegue fornecer para o outro aquilo que te sobra. E mesmo que o outro não te devolva, não te faz falta porque você transborda. Eu agradeço imensamente quem assiste os vídeos. Quem quiser deixar o seu like, eu agradeço. Quem quiser se inscrever, eu agradeço também. Quem quiser deixar comentários ou compartilhar, eu também agradeço. E se quiser deixar as iniciais do seu nome ou seu nome completo nos comentários para receber o reiki, toda noite eu envio o reiki, no caso por 3 noites seguidas, para quem solicitar, para que você faça as suas curas. Eu não vou te curar. Eu sou um canal como mestre em reiki para que a energia que é inteligente do universo chegue até você. Mas é preciso que você receba. E que essa harmonização que a energia inteligente do universo te traga, te permita fazer essa revisão de pensamentos, emoções, sentimentos e atitudes, e aí então você se curar e curar o que está ao teu redor. Gratidão infinita, uma semana maravilhosa para todos e até o nosso próximo vídeo.